quer ver as pessoas ficarem bravas é quando eu vou fazer algum evento de constelação e eu digo que o Bert Hellinger disse que os nossos pais foram perfeitos. Só falta apanhar. E aí, a gente precisa entender a visão do Bert Hellinger, se, claro, a gente quiser se desvencilhar desses sentimentos de mágoa que a gente tem dos nossos pais. E aqui eu vou explicar o porquê é tão importante a gente conseguir fazer isso, né? Em primeiro lugar, do ponto de vista da natureza, não existe uma cartilha dizendo o que um homem e uma mulher precisam ou não ser para trazer uma vida para esse planeta. Então, por exemplo, não existe uma cartilha dizendo que mulheres com mais de 22 anos, quando já estão em um estado mais maduro e têm condições de ter mais afetividade para lidar com o seu bebê, podem ter filhos. Também não está escrito que mulheres livres de todo e qualquer transtorno de personalidade podem ser mães e o contrário, não. Isso serve também para os pais. Não há uma cartilha que diga o que você precisa ou não para ser pai ou para ser mãe. Na natureza, tudo o que é necessário para que você seja pai ou mãe é você estar com uma pessoa do sexo oposto num determinado momento, no momento de ovulação. E nesse quesito, o meu pai, a minha mãe, o seu pai e a sua mãe foram perfeitos. Por quê? Olha a gente aqui. E era exatamente isso que o Bert Hellinger queria dizer quando ele afirmou que os nossos pais são perfeitos, porque do ponto de vista de concepção, eles fizeram isso maravilhosamente bem. E aí, eu não sei se você já percebeu que nos mandamentos está escrito honrar pai e mãe, e não necessariamente amar pai e mãe, porque o amor é uma coisa que se constrói. O amor é de alguma forma uma semente que é plantada em nós. E muitos pais ou mães não plantaram essa semente. Agora, honrar é algo diferente. Honrar é reverenciar e agradecer o lugar de onde nossa vida veio. Em geral, nós seres humanos, por uma questão histórica de sobrevivência, temos uma capacidade muito grande de olhar para aquilo que nós não temos, para aquilo que nos faltou. Então a gente está sempre observando o que a nossa mãe poderia ter sido e não foi, o que o nosso pai poderia ter feito e não fez. Dentro do meu trabalho, eu faço questão e acho de extrema importância trabalhar a nossa criança interior. Essa parte de nós mais imatura, mais mimada, e trabalhar a criança interior e os nossos medos e as nossas faltas é muito importante para que a gente tome consciência de que o que os nossos pais fizeram para nós foi o suficiente, porque de alguma maneira nós chegamos até aqui e agora nós somos responsáveis por nós mesmos. E é extremamente válido a gente olhar para isso, porque normalmente a gente vai para os relacionamentos levando as expectativas que nós tínhamos com relação aos nossos pais. Então a gente olha para um companheiro ou para uma companheira esperando que ela ou ele nos dê aquilo que nós não tivemos dos nossos pais. E muitas vezes nós não nos damos conta que esses vazios podem ser preenchidos sim por nós. Quando a gente faz isso,
a gente consegue olhar para o outro como ele realmente é. A gente deixa de criar uma ilusão onde a gente vai receber aquilo que a gente acha que nos faltou. E tudo, absolutamente tudo, vem dessa primeira relação com o nosso pai e com a nossa mãe. Recentemente eu estive aprendendo sobre constelações organizacionais, onde um profissional de constelação é convidado para fazer um trabalho em empresas e organizações. Então, nesse trabalho, a gente busca perceber dentro de uma organização quem representa o nosso pai e a nossa mãe e o que nós estamos esperando dessa empresa, que normalmente é o que a gente acredita que nos faltou nessa relação primária do nosso pai e da nossa mãe. Pai e mãe são papéis. Além destes papéis, existem seres humanos que estão além das nossas expectativas. São como são. E quando a gente tem condições de olhar para o nosso pai e para a nossa mãe como um homem e uma mulher, com seus defeitos e qualidades, com as suas limitações, com as suas dores, a gente começa a abrir espaço para conseguir dar um lugar para eles no nosso coração diante dos papéis que eles assumiram, além do ser humano. E aí, um processo de cura muito profundo começa. E o que dizer então quando eu quero me envolver nas histórias dos adultos? Como quando, por exemplo, eu trago uma mágoa absurda do meu pai porque ele traiu a minha mãe. Ou eu sinto raiva da minha mãe porque ela fez alguma coisa com o meu pai. Nesse momento, eu saio do meu lugar de filha e eu começo a tomar o lugar do outro, da minha mãe ou do meu pai. Eu começo a me envolver nas histórias que não são minhas. E toda vez que eu saio do meu lugar, eu gero grandes problemas e um peso extra para mim. Então, independente de qualquer coisa, para que eu possa seguir para a vida de maneira mais leve, eu preciso olhar e resolver essa questão da minha relação, das mágoas que eu tenho, das expectativas que eu criei com relação aos meus pais. E estar em paz com isso não significa que eu preciso encontrar razões para amá-los. Significa apenas que eu preciso aceitar que dentro da minha história foi como foi. Eu posso pegar o melhor do meu pai, o melhor da minha mãe e seguir com isso a minha vida. Na nossa concepção, 23 cromossomos são do nosso pai e 23 cromossomos são da nossa mãe. Isso valida a ideia do Bert Hellinger de que nós somos metade nossa mãe e metade nosso pai. E quando a gente nega um dos dois ou critica um dos dois, nós também estamos invalidando e criticando metade de nós. E muitas questões de autoestima começam exatamente daí. E acima de tudo, que mais do que olhar e acolher essa criança interior, que a gente possa fazer um convite para que ela amadureça, cresça, se liberte dessas expectativas e aceite as coisas como elas realmente foram e se deram. Esse é o primeiro passo para o nosso amadurecimento e, consequentemente, para a nossa libertação emocional. Eu espero que esse vídeo te ajude. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Até lá!